projeto que você parou no meio do caminho e parecia que você estava um passo de conquistar ele? Eu sou o Cléber Fiorelli e eu ajudo terapeutas a divulgar melhor o seu serviço através da internet. E pode parecer estranho eu começar falando sobre um projeto que você parou no meio do caminho. Mas por que eu quero falar isso? Ontem eu postei uma mensagem aqui no meu feed justamente falando de um trecho que eu assisti do seriado The Playbook, que é um seriado que está no Netflix, você pode assistir a hora que você quiser, e fala de treinadores famosos do mundo do esporte que chegaram a uma conclusão que por um mero detalhe, muitas vezes na carreira deles, eles não conseguiram alcançar o título que depois eles acabam alcançando quando são treinadores. E nós tendemos a conceituar que o que importa é a vitória. E não vamos negar, a vitória realmente é muito mais prazerosa do que uma derrota. Mas segundo eles, a parte mais importante é você valorizar as suas derrotas. Pode parecer estranho isso, mas eu vou dizer para você um pouquinho da minha história. Eu levei aproximadamente 7 anos para concluir um projeto meu. E ele teve muito altos e baixos no meio do caminho. Depois de mais ou menos 4 anos que eu estava trabalhando nele, eu fiquei por um triz, tipo muito pouco, mas muito pouco para mim atingir o objetivo. E isso me frustrou muito. Sabe, aquele momento que você pensou, porra, eu vou ter que dar um passo atrás, para atingir o meu objetivo de uma forma geral. E quando eu olho para isso agora, depois de ter conquistado o objetivo, depois levou mais 3 anos para mim conseguir conquistar ele, eu digo que foi uma das melhores experiências ter sido derrotada naquele momento. Não consegui atingir aquele objetivo. Por quê? Porque o meu aprendizado a partir dali, a minha resiliência... Eu não sei se a resiliência é um modo de falar, a palavra mais correta de se falar. Mas eu posso dizer que eu fui perseverante. Né? Eu desanimei, eu não vou negar. Eu desanimei naquele momento. Foi muito frustrante. E aquela derrota para mim foi como se fosse uma derrota. Né? Não era um jogo, era uma disputa contra mim mesmo. Mas para mim foi uma derrota. E foi uma derrota muito grande. Muito grande. Por quê? Eu me senti muito mal. E tinha outras pessoas envolvidas no projeto naquele momento. E as pessoas perceberam que eu não estava tão bem assim. E quando você é uma parte integrante de uma equipe, principalmente, e de uma certa forma você é o principal responsável por alavancar o projeto, é difícil porque as pessoas envolvidas têm que estar no mesmo pique que você. E se elas estão num pique diferente, você está atrasando elas. E naquele momento, eu levei um bom tempo pensando aonde eu errei. Cheguei a ficar aficionado por aquilo. Aonde eu errei? Só que na hora que você está focado demasiadamente só no erro, e não o que eu aprendi com aquilo para melhorar, eu comecei a buscar muito mais conhecimento sobre o assunto. Foi a parte interessante do negócio. Eu comecei a exercitar cada vez mais para melhorar a minha habilidade em relação a isso. E é justamente sobre a área do marketing digital, né? Sobre utilizar estratégias para fazer com que as pessoas conseguissem visualizar mais o projeto que eu estava trabalhando. No primeiro momento eu achei fantástico, e daí depois quando eu fui em congresso sobre o assunto, eles falaram, não cara, você foi fora da curva. Na primeira vez você, na verdade não era exatamente a primeira vez, mas era a primeira vez com aquele projeto, você já atingia esse resultado, foi fantástico. E depois para repetir ele, e para melhorar ele. Dali em diante foi ladeira abaixo, para ser bem honesto para você. Que eu levei muito tempo para entender que você tem que seguir o passo a passo de uma forma melhor. E melhorando o teu passo a passo,
revisar o passo a passo, não pular etapas no passo a passo. Por que eu estou falando isso? Sim, a gente tinha uma estrutura nesse projeto e de vez em quando a gente começava a atropelar alguns passos. E nesse atropelamento, porque a gente achava que tinha feito alguma coisa errada no momento anterior, foi a parte mais difícil. A parte mais difícil de entender que o fundamento é o mais importante. A estratégia, tem que continuar com a estratégia. Você tem que trabalhar o teu passo a passo. Você tem que seguir consistentemente naquilo que você está fazendo. E quando você atropela, muitas vezes, esse teu dia a dia, essa tua melhoria constante, você acaba deixando o projeto um pouco de lado. E é a frase de ontem, que foi a que me marcou, né, no seriado que eu estava assistindo ali, foi que o que é postergado não é negado. Por que eu estou falando isso? Eu muitas vezes iniciei um projeto, tive até eu gosto de entender as coisas antes de começar a fazer. Então, a tendência é que na primeira vez eu já vou mais ou menos bem. Eu me torno uma pessoa mediana e muitas vezes eu mantenho nessa média ali em alguns dos projetos que eu trabalho, porque é o suficiente para mim. E, para ser bem honesto, esse projeto em específico, nós tínhamos muito mais gás. As pessoas que estavam trabalhando comigo tinham muito mais gás. E a partir disso, nós começamos demos um passo atrás, revisamos o que acertamos, o que erramos, e paramos de ficar focado no erro. E eu não vou negar, foi a melhor coisa que me aconteceu. A melhor coisa que me aconteceu. Tipo, foi um aprendizado gigantesco durante esse período, esse processo inteiro. Foi muito aprendizado. Eu melhorei muito mais como pessoa, não só na parte profissional, mas como pessoa também. E fez com que eu enxergasse que eu posso ajudar mais pessoas a fazer isso. Posso ajudar mais pessoas a fazer isso. E esse é o principal motivo de fazer esse vídeo hoje. Algumas das pessoas que foram mentorados meus nessa área, eu cobro bastante uma certa consistência de você estar ativo na mídia social. E faz tempo que eu estava usando basicamente o meu Instagram para testes. E se você dá uma olhada, dá uma passada no meu Instagram, você vai ver que a maioria são frases inspiracionais. Tipo, conforme o momento que eu estava vivendo na minha vida, eu colocava essa frase, que era a minha frase do dia, e eu acabei utilizando muito o meu Instagram para revisar o que me inspirou. E eu fazia testes para os meus clientes. Tipo, eu testava algum tipo de abordagem, eu testava algum tipo de visão diferente, e para não testar no perfil do meu cliente. E acabou que eu deixei um pouco de lado essa minha conversa com você que está aí do outro lado. E eu estou retomando, a partir de uma conversa no meu mastermind ali, do pessoal do Origens, que é um grupo de alunos que fazem parte de um curso que eu, inclusive, ajudo você a conhecer ele melhor. E dentro dessa conversa chegou que, eu tenho que voltar a conversar com as pessoas através da mídia social. E você que está aí desse lado, acredito eu que deve estar pensando, cara, mas o cara vem aqui para contar uma história sobre o seriado que ele está assistindo e como que isso me ajuda eu como terapeuta, se você é um terapeuta que está assistindo, a melhorar a minha divulgação. A primeira coisa é, crie coragem de ligar a câmera e fazer um vídeo. A primeira coisa. Mas se for para dizer, para ser bem honesto para você, o que mais faz diferença de vender você que está assistindo é você contar a sua história. Ou a história de um paciente seu. Isso vai fazer mais diferença. O teu estudo de caso faz a maior diferença. Então, entenda que se você ainda não tem aquela agenda de 6 meses que você quer ter,
aquela agenda, sei lá, de 3 meses. Algumas pessoas não gostam tanto de estar tão longo a fila de espera, ou não está conseguindo ainda faturar o que você acredita que é o suficiente para você, ou que você acredita que você merece, pode ser que esteja faltando um pouquinho de detalhe. Encontre um passo a passo, encontre um modo de ir melhorando um pouquinho cada dia para você chegar no seu objetivo. E, para ser bem honesto, cuidado com o passo maior que a perna, né? Se você tentar abraçar o mundo, muitas vezes não vai ser o suficiente, você vai ficar tão frustrado quanto eu, ou mais do que eu fiquei quando eu não atingi o meu objetivo logo de cara, mesmo seguindo o passo a passo. Por isso, eu quero agradecer você que está aqui assistindo. Algumas pessoas eu conheço aqui que estão assistindo. Na verdade, todos que estão assistindo eu conheço. E eu fico muito feliz que você escutou um pouquinho dessa conversa. Se você tiver um tempo, assista esse The Playbook dentro do Netflix. É igual eu falei, são sobre técnicos famosos que muitas vezes levaram o maior tombo da vida para depois entenderem que o fracasso é o que te leva, no final das contas, ao sucesso. E tem um segundo seriado, se você é daquelas pessoas que desistiu no meio do caminho, mas se encontrou em um segundo caminho. Tem um seriado chamado Losers, que é o seriado dos perdedores. Olha que coisa interessante. Esse seriado talvez tenha sido o meu de maior aprendizado, assim como o livro A Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Por que eu estou falando desses dois carinhas também? Às vezes, você está tão focado no objetivo, vai lá, bate, rebate, e no meio do caminho acontece alguma coisa, numa das suas derrotas, né, num dos seus fracassos em relação ao teu objetivo principal, macro, e acaba acontecendo alguma coisa naquele meio do caminho que você entende, que você acaba entendendo que é muito melhor seguir o segundo caminho. Mas depois que você já tentou bastante. Tem uma história, inclusive, dentro desse Losers, de um cara que deu muito errado. Muito, muito errado. E ele só não se matou, segundo ele, porque ele não tinha coragem de fazer uma coisa dessa e ele acreditava que ia doer. Olhe bem o naipe que ele chega para chegar numa conclusão que ele tem que mudar um pouco. E eu espero que você não chegue nessa conclusão. Às vezes, só um pequeno fracasso, ou só um pequeno derrota no meio do caminho, você pode olhar por outro prisma. E às vezes é esse segundo caminho que vai melhorar para você. Agora, se você tem um objetivo, uma convicção que o que vai fazer maior diferença para a sua vida é esse objetivo que você colocou como meta principal, siga nele. Às vezes não vai ser de primeira, às vezes não vai ser de segunda. Eu vou ser bem honesto para você, a gente passou... Nesse mesmo projeto, a gente passou por aproximadamente 20 tentativas para conseguir chegar no objetivo. 20 tentativas. Então, e 20 tentativas fazendo o passo a passo, seguindo uma estrutura, seguindo uma estratégia. Imagine se não seguisse. Imagine se tivesse desistido no meio do caminho. Pode ser que muita gente que está me assistindo aqui participe do projeto que eu estou trabalhando. E, para ser bem honesto, eu quero dizer para você que o teu trabalho é fantástico, o que você faz é fantástico, e qualquer objetivo que você coloque, pode ser a situação que você acha mais maravilhosa do mundo, trabalhe. Defina uma estratégia, siga ela e revise essa estratégia constantemente, que uma hora você vai chegar lá. Um grande abraço e nos vemos provavelmente na próxima quinta-feira, que eu vou trazer mais alguma conversa aqui com você que pode fazer a diferença na sua vida, no seu trabalho, no seu serviço. Um grande abraço. Se você curtiu esse vídeo, é claro, né? Vou deixar aqui a principal coisa que você tem que fazer no âmbito dos mídias sociais é uma chamada para ação. Ou seja, clica no aviãozinho,
Manda para as pessoas que curtiram, que podem aproveitar um pouco dessa conversa que eu tive com você, e talvez ele também comece a conversar um pouco mais sobre esses objetivos, sobre como conquistar ele e como criar uma estratégia que pode ser muito, muito interessante e muito crucial para você chegar onde você quer chegar. Um grande abraço e nos vemos quinta-feira que vem.